mostrar para vocês nesse vídeo como utilizar esse módulozinho aqui da Didatic, que nós chamamos de I/O Link DA Interface, em conjunto com um nó de rede que nós chamamos de CTU, que nesse caso aqui é um nó de rede Canopen, CTU Canopen. Aqui no lado do módulo nós temos aqui, ó, o código, a descrição dele, ó, CTU-CO de Canopen, e o código dele. Se você colocar essas informações no site da Festo, você vai encontrar o datasheet, o manual de configuração desse nó de rede e outras informações adicionais de como utilizá-lo, ok? Então essa informação aqui lateral, ela é bastante importante. Além disso, explorando um pouquinho do módulo, aqui a gente tem a interface de rede Canopen dele, onde a gente vai plugar o cabo de rede que vai para o CLP, a interface de alimentação do nó de rede, com esse plug aqui M12, algumas microchaves de configuração, e aí tem algumas configurações que eu vou mostrar mais adiante para vocês a respeito de configuração de rede, assim por diante, alguns LEDs de status, né, de indicação de funcionamento desse nó de rede, e também na parte de trás dele tem aqui algumas interfaces, alguns conectores, nesse caso aqui é o conector X1, um conector tipo M12 também, e aqui tem uma borrachinha, mas atrás dessa borrachinha tem um outro conector, né, que é a conexão que nós chamamos de X2. Basicamente, ambas as conexões, elas são conexões I/O Link ou iPort, que nós chamamos aqui na Festo, e aí é para conectar isso a interfaces como essa daqui, iPort. Então, nesse caso aqui, a gente vai utilizar a interface X1 do módulo para conectar nesse iPort aqui do I/O Link DA Interface, ok? Fazendo exatamente isso daqui, ó. Então, plugando aqui o módulozinho, ficando desta forma a montagem, ok? Para que a gente vai utilizar esse módulo? Para controlar uma estação MPS, podendo ser uma estação da versão D do MPS, onde a versão D ela é construída baseada em módulos, né? Como a gente pode ver aqui, tem um módulo de visão, tem um módulo de esteira, tem um módulo aqui de manipulação com um sensor de medição, né? E aí, todos esses módulos possuem, então, essas mini interfaces com esse cabo, esse cabeamento aqui, ó, que transporta as I/Os, né, de cada módulo para as interfaces finais. No caso aqui, a gente pode vir para esse C interface, que daqui vai para o CLP, ou utilizar esse cara aqui como interface, né? E aí a gente vai plugar esses cabos aqui, e aí através de rede de comunicação, através do protocolo, nesse caso Canopen, a gente vai controlar os módulos da estação, ok? Além disso, né, a gente pode também controlar uma estação na versão C, que é essa aqui. Só que essa estação, diferentemente da outra, todos os seus sensores e atuadores, válvulas, elas estão cabeadas nesta interface aqui, nesse terminal de I/O, né? Então todos os fios estão aqui. E aí como é que faz para utilizar aquele módulo, nesse caso esse módulozinho, para controlar então uma estação como essa daqui? A gente vai precisar, nesse caso, de uma interface adicional, que é essa C Interface. Então, com essa C Interface, a gente conecta ela na estação, pode montar aqui no frontal, ou montar em alguma outra posição da estação, e daqui, o cabo Centronic, ou Syslink, a gente vai plugá-lo aqui na nossa interface de I/Os da estação. Então, vem o cabo de I/O que antes ia para o CLP, agora ele não vai mais para o CLP, ele vem diretamente para esse C Interface. E do C Interface, então eu vou fazer a montagem deste módulo, né? Podendo ele estar aqui, né, ó, fixado diretamente no tampo de alumínio, ou também, pessoal, soltar este frontal e aí fixá-lo diretamente aqui no frontal da estação, ficando ele desta forma aqui. Então, soltar ele desta caixa
e fixar ele diretamente. Aqui também é uma outra possibilidade de montagem, ok? Então, monto desta forma e aí eu venho com um cabo aqui do meu C interface, cabo de I/O, e aí vou plugar ele no meu port aqui da minha IO-Link DA interface. E aqui vai sair o cabo de rede que vai para o CLP. Então, cabo Centronic Syslink que vem da estação, transforma em cabo DB e aí converte isso num protocolo de rede, no caso aqui Canopen, que vai para o CLP. Essa é a montagem física a ser feita numa estação MPS versão C, ok? Mas aqui eu vou demonstrar e a gente vai configurar a montagem na estação versão D. Então, nesse caso aqui, eu vou voltar essa C interface para cá. E aí, eu tenho os cabos multivias aqui. Então, eu posso escolher quais dos módulos serão controlados via I/O comum e quais dos módulos serão controlados pela rede, ok? Nesse caso aqui, a montagem deste módulo, como a gente tem esta parte da estação livre, diferentemente da outra, a gente pode montá-lo diretamente aqui no tampo. Pode ser aqui no tampo, pode ser aqui no frontal, né? Pode ser aqui também, né, no painel. Então eu saco, eu tiro esse painel, esse frontalzinho e monto aqui. Pode ser aqui também, né? Ou poderia ser até no módulo mesmo, funcional, como por exemplo aqui, né? Então eu poderia montar ele no módulo e diretamente do módulo funcional eu conectar o cabo multivias lá no módulo, ok? Então poderia ser algumas dessas montagens, tem algumas dessas opções. No caso aqui, como todos os meus cabos estão chegando no mesmo lugar, ó, eu vou montar ela aqui no tampo de alumínio diretamente, perfeito? Então vamos fazer isso. Antes de mais nada, para ficar bem fixado o CTU, eu vou parafusar aqui, eu vou rosquear ele já na minha IO-Link DA interface. E agora eu vou fazer a montagem desse conjunto aqui no tampo de alumínio. Dessa maneira aqui. Então eu vou colocar aqui. Então, pessoal, depois que fez a montagem, né, do módulo aqui, do jeito que a gente fixou, aí a gente vai fazer o cabeamento. Então a gente tem aqui os cabos de cada um dos módulos funcionais da estação, como vocês podem ver. Cada cabo aqui, ó, ele tem um tagueamento, né, ó, B1X, G1, X1, X2 e assim por diante. Esse aqui está sem a tagzinha porque é um módulo novo que a gente instalou aqui, a gente ainda não tagueou, mas é o módulo câmera, a gente já sabe disso aqui. Então, eu posso escolher qual dos módulos eu quero, então, programar pela rede Canopen, ou seja, configurar a rede e controlar esse módulo via rede. No caso aqui, ó, eu vou programar aqui, parametrizar a rede Canopen para controlar aqui esse cara, o X1, que é a esteira. Ó. Se a gente vir aqui, ó, G1, X1, X1, é o cabo que vai direcionar aqui todas as IOs da esteira para ser controlado, então, através da rede. É ele que eu vou utilizar. E aí eu vou conectar ele aqui no porte A. E os demais, eu poderia até colocar outro, né, outro módulo funcional aqui no porte B também, né? Mas eu vou manter os demais para ser controlado via I/O normal do CLP. Então esse aqui eu vou manter na X2 e esse outro eu vou colocar aqui na X1. Pronto. Fica então o cabeamento de I/O montado desta forma. Eu mantenho o cabo que vem do CLP, ó. Então esse cabo aqui, Syslink, ele vai transportar as IOs, 8 entradas e 8 saídas para o CLP, em um desses conectores. E o outro conector é o que transporta as IOs do painel de botões. Ok?
Muito bem. E o que falta a gente montar aqui em termos de cabeamento ainda é o cabeamento de alimentação e de rede de comunicação, que são esses dois cabos que nós temos aqui. Primeiro cabo de rede, como é que a gente vai fazer? Olha só, no caso da rede Canopen, existe aqui uma particularidade que a gente tem que observar, que é a seguinte: eu não posso simplesmente pegar e conectar, né, o cabo do jeito que eu quiser. Eu tenho o lado certo de conexão. Como é que eu sei isso? Ó, no conector, a gente consegue observar aqui, ó, uma informação de in, ok? E uma informação de out, ok? Então, eu preciso observar o seguinte: o in, o lado que está o cabo no in, é o lado que vai no CLP. Então, esse conector aqui vai pro CLP. E o lado onde está o out, eu tenho o cabo aqui, vai para o nó de rede, tá? Por que isso? Porque nesse caso aqui, ó, esse in aqui, esse conector, ele tem um resistor de terminação aqui montado nele, e isso é uma, enfim, uma particularidade na rede Canopen, ok? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com relação a isso. Então eu vou montar aqui esse cabo, né? E também dá para observar a questão das cores. Aqui o lado vermelho vai ser o nó de rede e o lado preto o CLP. Então eu vou montar ele aqui. Dessa forma eu vou rosquear. Muito bem. E aí depois eu posso dar uma ajeitadinha nele aqui. Vou colocar ele para trás aqui e pronto. E aí tá cabeado a nossa rede Canopen. E agora eu vou utilizar esse cabo aqui, com esse conector padrão M12, para alimentar o nó de rede Canopen através dessa interface. Então basta você plugar aqui esse cabo, ele tem uma posição única de fixação e rosqueia ele aqui na interface. E vou sair com ele na lateral para alimentar através da rede da fonte aqui 24 volts. Beleza, pessoal, então depois de alimentar aqui, ligar a fonte de alimentação, né? Então a gente tem o sistema completamente alimentado e o nosso módulo também alimentado. E a gente pode observar pelos LEDs, né? Então no caso aqui, ó, a gente tem aqui o LED azul de Power, ou seja, o módulo IO-Link DA está alimentado corretamente. E esse LED LNK, que é o Link, né? Ele é justamente o LED que indica se foi detectado esta interface Canopen. E como ele está verdinho, aceso, é porque foi detectado corretamente. Se ele não tivesse identificado essa interface Canopen, ele estaria aceso vermelho, ok? E além disso, nós temos aqui também a nossa interface Canopen, e ela tem alguns LEDs de indicação. Então, quando você liga inicialmente, ó, você tem aqui o LED PS, que indica que está alimentado corretamente, né? A gente tem aqui o LED X1, que indica que identificou aqui a interface IO-Link DA através do porte X1 desse módulo, ok? Que eu mostrei anteriormente. X2 está apagado, é aquele outro conector que tem aqui atrás desse módulo CPU que não está sendo utilizado nesse caso. E aqui os dois LEDs, o MNS e o I/O, que justamente indicam status de comunicação da rede Canopen. No datasheet desse módulo CPU, ele indica para cada frequência de piscada aqui de cada um desses LEDs qual que é o status de operação. Nesse caso aqui, como não está configurado o CLP ainda, né?
ele está dando erro de comunicação de rede Canopen e por isso que então ele fica piscando esses LEDs dessa maneira, ok? Muito bem. Além disso, nós temos aqui no módulo CTU Canopen essas microchaves divididas em dois grupos, o que nós chamamos de grupo 1, esse grupo da parte inferior, e o grupo 2 é o grupo aqui da parte mais próxima aos LEDs, ok? O grupo 1 inteiro e o primeiro bitzinho aqui, ó, do grupo 2, essas chaves, essas microchaves, referem-se ao endereço do nó de rede, o Node ID, do módulo CTU na rede Canopen. Então, como vocês podem observar, ó, somente a chave 1 aqui, ó, a primeira chavezinha do primeiro grupo está acionada, né? Ó, primeira chave acionada. Até a primeira chave do segundo grupo, a primeira chave do segundo grupo está em 0 também, está desacionada, está desativada. Significa o seguinte, que o endereço desse nó de rede é endereço 1, ok? Então, essa aqui é uma codificação binária de endereçamento. Cada chave que eu vou acionando, eu vou gerando uma codificação binária de endereçamento desse módulo de rede no protocolo, aqui no caso Canopen, ok? A próxima chavezinha aqui do segundo grupo, ela é uma chave reservada para, na verdade, para parametrização interna, então a gente não utiliza ela para fazer alguma configuração de rede. E as outras próximas duas chaves, sim, as duas próximas chaves, elas estão acionadas, se vocês repararem aí, ó, né, elas estão ativadas e elas servem para parametrizar a velocidade de comunicação, que mais adiante no software eu vou mostrar para vocês quais são as possibilidades de velocidade de comunicação. Mas nesse caso aqui, as duas chaves estão ativadas, ok? E as outras duas últimas chaves, nesse caso aqui, é para parametrização de identificação de falhas e também diagnóstico do módulo, que pode ou não estar acionado aí de acordo com a necessidade, tá? No caso, para funcionamento da rede, vocês não precisam mantê-las ativadas, pode deixar desativadas. Muito bem, pessoal. Então agora nós vamos na parte de parametrização e configuração da rede Canopen, também uma programação básica aí do CLP para fazer o controle da estação, no caso ali do módulo de esteira, através ali do protocolo de rede Canopen. Então, para começar, eu vou aqui mostrar para vocês como a gente acessa a documentação daquele módulozinho CTU que eu mostrei para vocês no site da Festo. Então você pode acessar lá o site da Festo. Você vai procurar aqui na aba de procura o CTU Canopen, CO, CTU CO. Dá um Enter aí. E aí ele vai aparecer para nós aqui o BuzzNode CTU Canopen, o código dele. E aqui nós temos uma aba de documentação, onde você seleciona e tem alguns documentos referente a esse módulo. Então tem o manual de operação dele, documentação adicional, instruções básicas de uso. Eu vou acessar essas instruções básicas de uso, que é um datasheet, e vou pegar aqui a versão em inglês, a mais atualizada aqui de 2017. Então vai ser esse aqui. Beleza, então acessado aqui o nosso datasheet. Então nós temos algumas informações, como eu havia mostrado para vocês. Vou dar um zoom aqui. E aí vocês podem observar o nosso nó de rede, os dois grupos de microchaves ou deep switches que eu havia mostrado para vocês, o grupo 1 e o grupo 2, como descrito aqui. E aí, o que é importante a gente saber que do grupo 1 até o primeiro bit aqui do grupo 2, esses são os bits de endereçamento desse nó de rede na rede Canopen, e os demais bits são algumas configurações adicionais, onde para nós aqui o bit 13 e o bit 4 aqui também são importantes, que eles ditam a velocidade de comunicação, e eu vou mostrar já para vocês como a gente sabe disso. Então lembrando, né, a configuração do nosso módulo, ela está com o bit 3 e bit 4 acionadas, né? Então vamos ver aqui no manualzinho aqui, olha só.
detalhes a respeito disso. Então tá lá, ó, o item 1 aqui, ó, que são os bits de endereçamento. Então tá aqui, ó, o station number, né, é um código binário de endereçamento. Então no nosso caso só estava a primeira chavezinha acionada, aí é o endereço 1, então que a gente tem no nosso nó de rede. E aí, como eu falei para vocês, né, então o bit 2 aqui, ó, é reservado, a gente não vai utilizar. O bit 3 e o bit 4 desse grupo tem aqui então dito bound rate de comunicação, ou seja, a velocidade aqui de operação da nossa rede Canopy, que no nosso caso os 2 bits estão acionados. Aqui esse datasheet ele pode ser um pouquinho confuso, porque ele não indica exatamente a posição de acionamento e desacionamento, né? Mas a gente interpreta da seguinte maneira: a chavinha nesta posição, ok? Nesta posição é que está acionada e nesta posição aqui ela está desacionada. Então, no caso, como a nossa chave 3 e 4 fisicamente elas estão acionadas, elas estão em on, tá vendo aqui on, né? On. Então, a nossa velocidade de comunicação aqui é 1000 kilobound rate de comunicação, ok? Então, é dessa forma que a gente interpreta. O próximo bitzinho é de diagnóstico e o último é o de status de falha, que a gente pode também selecionar de acordo com a necessidade. Nesse caso, não vai influenciar na nossa comunicação de rede. Perfeito? Então, aqui a gente tem mais detalhes a respeito dos LEDs, do status através dos LEDs, detalhes de construção dos cabos e assim por diante, que eu recomendo fortemente você consultar caso tenha alguma dúvida. Perfeito? Feito isso, pessoal, então o que nós vamos fazer? Nós vamos para o nosso software de programação, que no caso aqui eu vou usar o Codesys. Codesys versão v3.5. O meu Codesys é o Service Pack 10 Patch 4. Se você ainda não tem o Codesys instalado aí no seu PC, você também pode baixá-lo e encontrar ele gratuitamente, tá? No site da Festo, e você faz da seguinte maneira, ó. Vem no site da Festo, digita Codesys V3, dá um Enter, e aí, aqui nesta opção Software mais Driver, você vai encontrar então algumas opções, e aí eu vou indicar aqui para vocês qual baixar. Então tem firmware, está vendo? Function blocks, targets e assim por diante. E tá aqui, ó, Codesys Provided by Festo, versão v3.5, Service Pack 12, Patch 6. Esta versão é a versão mais atualizada hoje da Festo, né, que nós disponibilizamos, tá? Então, recomendo você baixá-la. Você pode clicar aqui. Ele está abrindo o meu software aqui. Deixa eu minimizar. Então, você pode clicar aqui. E quando abrir essa janelinha, é só selecionar esse item aqui. Ele automaticamente vai iniciar o download. Ok? A versão que eu estou utilizando do Codesys aqui, eu vou mostrar para vocês. Então, eu estou na versão v3.5 Service Pack 10 Patch 4. Essa versão é uma versão anterior dessa que eu acabei de indicar para vocês aqui no site. Tá? Então, ela também tem aqui disponível essa versão. Aqui, ó, tá aqui, ó. Logo abaixo da mais atualizada tem aqui, ó, Service Pack 10 Patch 4. Você pode trabalhar já com a mais atualizada, que é esse caso aqui, tá? Codesys Provided by Festo, Service Pack 12. Eu estou nesta versão, também não tem problema algum utilizar ela. Perfeito? Muito bem. Quando você abre o Codesys, então ele vai abrir essa janela inicialmente, né? E aí, se você já tiver feito algum projeto, ele vai estar aqui nos seus projetos recentes. Se você não tiver nenhum projeto, você vem em New Project. Quando você vem em New Project, observem que ele dá já algumas opções de dispositivos, né, ou de templates de projetos a serem desenvolvidos, utilizando já CLPs ou controladores já instalados no Codesys.
Pode ser que se você tenha instalado recentemente o Codesys, você não tenha aqui os templates dos controladores da Festo, por exemplo, o CECC ou o CPX CEC, que é o que eu vou utilizar agora, né? Então, como é que você faz para instalar este target, este controlador aqui no Codesys? É muito simples. Você também vai lá no site da Festo, tá? E aí você, na própria página onde você buscou o Codesys, ó, você tem os Target Support Packages. Observem, Target Support Packages para uma família de controladores. Nesse caso aqui, olha só, Target Support Packages para CPX-Z CEC, né? Tem aqui, ó, CPX-Z CEC e tem algumas versões, tá vendo? Qual que é a versão e qual que é o Target Support Package que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o Target Support Package para o CPX CEC, tá? Esse cara aqui, ó, Target Support Package CPX CEC. Esse CPX-E é uma outra série de controladores, ok? Então eu vou usar Target Support Package CPX CEC. Se você está utilizando o Codesys V 3.5 Service Pack 12, então recomendo você baixar esse Target Support Package para o CPX CEC, que ele é para o Codesys Service Pack 12. Se você está com uma versão anterior do Codesys, como é o meu caso, Service Pack 10, então eu recomendo você utilizar o Target Support Package, esta versão aqui, ó. Deixa eu ver, isso. Tá aqui, ó. Para o CPX CC V1V3 a 3.5.7.293. Ou melhor, tem uma mais atualizada. Recomendo você utilizar essa, 3.5.7.356, é a mais atualizada, para versões anteriores do Codesys, ok? Então você pode clicar aqui e também baixar o target para a versão aí do Codesys apropriada. Feito isso, o que vocês vão fazer? Para instalar, depois de baixado, para instalar vocês vêm em Tools, Package Manager. No meu caso aqui, ó, tá vendo? Já está instalado a versão 3.5.7.356. Mas se no teu caso não está instalado, você vem em Install e busca, né, o arquivinho que você fez o download, que é um package, você busca ele e aí manda instalar e ele vai então instalar aqui para vocês e pronto. Recomendo fortemente, depois de instalado, vocês reiniciar o software, fechar e reiniciar o software, que aí ele já vai aparecer para você instalado quando você criar um novo projeto. Perfeito? Muito bem, então quando a gente cria um novo projeto, a gente já tem lá, né, o target instalado, então CPX CEC, e aí eu vou criar o meu projeto aqui chamado, por exemplo, CPX CEC Canopen MPS, para controlar a estação MPS através da rede Canopen. E aí eu dou um OK. Muito bem, então ele está criando aqui o meu projeto. Então ele apareceu aqui o meu dispositivo, o meu controlador, tem 3 versões. Essas versões, né, C1, M1, C1, M1, S1, você pode observar fisicamente no seu CLP tem uma etiqueta na parte superior dele que indica qual que é a versão apropriada aí para você utilizar. No meu caso aqui, eu estou utilizando o CPX-CC C1V3. A linguagem de programação, você seleciona qual linguagem você quer utilizar no programa principal, que é o PLC-PRG. E aqui, como eu vou trabalhar com Canopen, então eu vou adicionar o Canopen Manager. E vou dar um OK. Muito bem, então uma vez que está criado o seu projeto, você vem aqui na opção Device e a gente vai estabelecer comunicação com o CLP. Então no meu caso aqui, ó, eu posso até deletar isso aqui, já é do último projeto que eu tinha trabalhado. Se eu der um duplo clique em Gateway, ele vai buscar os devices. Notem que ele já apareceu MPS Measuring, que é exatamente o PLC que eu tinha trabalhado anteriormente.
E é o PLC atual, é o que eu vou programar nesse momento. E ele já ficou em negrito, porque ele já está ativo no meu projeto, ele já está comunicando, né? Pode ser que no teu projeto, quando você der um duplo clique aqui, ele escaneie, ele não encontre isso. Então, tem algumas possibilidades. Pode ser a configuração de rede do teu CLP, que está diferente da configuração de rede do seu computador. Por padrão, o CLP da Festo ele vem configurado com o endereço de rede, vou mostrar aqui para vocês, ó, 192.168.2.20, tá? Ele vem 20. Aqui está 21 porque a gente já alterou esse, já mudou, mas ele vem por padrão 20, ok? Então você precisa ver se o teu computador está trabalhando na mesma faixa de endereçamento do CLP. Para isso, você clica nas configurações de rede do computador, em configurações de rede e internet. Vem na opção Ethernet, alterar opções de adaptador. E aí você busca a placa de rede o qual você está utilizando para comunicar com o CLP. No meu caso é esta placa de rede Ethernet. Esta daqui é uma placa de rede virtual do PLC SIM da Siemens. E essa é a minha placa de rede Wi-Fi, não é a que eu estou utilizando. O que eu estou usando é a minha placa de rede local, né, cabeada Ethernet. Então eu clico com o botão direito, Propriedades. E aí venho aqui na opção Internet Protocol Version 4, TCP/IP v4, Propriedades. E aí observe, ó, usar o seguinte, muito provavelmente o seu pode estar aqui, ó, IP automático, você muda para usar o seguinte endereço de IP: 192.168.2. Lembrando, por default o CLP da festa é 20, então eu vou colocar qualquer valor diferente de 20. Vou colocar aqui, por exemplo, 17. E a máscara de rede, por padrão, o CLP da Festo vem configurado com 255, 0 e 0, ok? E o gateway aqui, no caso, eu estou comunicando, fazendo uma comunicação direta, ponto a ponto, eu não preciso definir um gateway. Então é só dar um ok e fechar e pronto. Aí sim, agora é para você, quando der um duplo clique, encontrar o CLP. Caso ainda não encontre, supondo que você não tenha identificado o CLP, você pode manualmente tentar adicionar esse CLP. Como? Clica sobre o gateway, observem que o gateway aqui tem que estar verdinho, ou seja, o codesys tem que estar com o gateway systray aqui rodando, ó, gateway systray running. E aí você pode vir aqui e adicionar um device, que no meu caso aqui vai ser o 192.168.2.21, o meu CLP, que eu já sei. Dou um OK, pronto, ó. Então ele já apareceu, ó, MPS Measuring. Tá vendo? E aí eu preciso colocar ele ativo no meu projeto, é Set Active Path. Perfeito. Está aqui ativo, está habilitado aqui no meu gateway. E agora eu posso então começar a programar e a trabalhar com o meu CLP. Mas antes disso, o que nós vamos fazer? Configurar o hardware do CLP. Então, nesse momento, nós temos um PLC CPX com uma interface de rede CANopen. Mas fisicamente, ali no meu CLP, eu sei que ele tem mais 2 cartões de I/Os. E eu posso fazer essa configuração automática. Como? Clicando aqui sobre CPX System. E aí eu venho aqui nessa opção Actual Configuration e faço um scan. Fazendo um scan, observem, ele trouxe a minha configuração atual do meu hardware. E aí eu dou um Apply. E aí ele vai pegar essa configuração e aplicar no meu projeto, adicionando a CPU e os 2 cartões de I/Os que eu tenho ali de 8D e 8DO, cada um deles, adicionalmente. Perfeito? Então já está configurado meus cartões de I/Os e minha CPU aqui no meu projeto também. Bom, vou salvar aqui meu projeto para não perder essas modificações. E agora, sim, eu vou começar a configurar minha rede CANopen.
Então, olha só. Primeiro item que eu vou fazer aqui é duplo clique na CAN bus. E aí a primeira informação importante nesta configuração é o bound rate. Lembra, aqui a gente precisa configurar esta velocidade de bits por segundo aqui, essa velocidade, em uma dessas opções, que tem que estar de acordo com a minha configuração do Node Rede CANopen CTU, que a gente viu, né, através lá do nosso datasheet. Então, relembrando, os dois bitzinhos aqui ligados, que é o que está agora fisicamente aqui no meu módulo, ok? Os dois bitzinhos ligados é 1000 kilo bound rate aqui, ó. Então 1000 kilobits por segundo. E aí eu vou selecionar então o 1000 aqui, ó. 1000 kilobits por segundo. Perfeito. Muito bem. Então a gente tem essa configuração a ser feita que a gente acabou de fazer. E agora aqui em CANopen, dou um duplo clique. Observe o seguinte, aqui é a configuração do CANopen Master, ou seja, do meu PLC. Né? E observe que o meu PLC, por default, ele traz o Node ID 127. Perfeito, eu não preciso modificar isso, esse é o endereço default, é o último valor válido da rede, é o 127. E no caso do meu Node rede, o Node ID dele vai ser qual? Vai ser o endereço 1, que é o que eu parametrizei fisicamente, e observando, voltando, né, no datasheet, nas microchaves. Como somente a primeira microchave está ligada, então, no meu caso aqui fisicamente, então o meu é o endereço 1. Então, quando eu adicionar aqui, ó, a minha CTU, ela vai ser endereço 1. Muito bem, então agora a gente vai adicionar o nosso Node rede, né? E como é que a gente faz isso? CTU, então eu clico com o botão direito sobre o CANopen Manager e vou em Add Device. E aqui em Add Device, ó, com o vendor selecionado Festo, ele traz todos os dispositivos da Festo CANopen, ok? Ó, CANopen disponíveis. E no nosso caso aqui, a gente vai utilizar o nosso Node Rede CTEU, ó, CTU CANopen. Sugiro vocês utilizarem sempre a versão mais atualizada. No caso aqui, ó, CTU CANopen 3.3. Então, vamos selecionar essa opção aqui, Add Device e Close. Perfeito. Depois de adicionado, ó, observem, cliquem aqui sobre o módulo CTU e agora o Node ID ó, é o endereço que está configurado nas microchaves de vocês aí. Então, nesse caso o meu aqui é 1 mesmo, ok? Se está configurado esse endereço corretamente e a velocidade de comunicação correta, eu já posso então fazer o download de todas essas configurações para o meu PLC e verificar se a minha rede vai subir a comunicação. Então basta eu clicar sobre o botão Online, Login e aí clicar em OK. Yes. Feito o download, o CLP está em stop, então eu vou clicar em Run. Perfeito, ó. Depois que eu cliquei em Run, a comunicação ó, ficou verdinha, subiu, tá vendo? Aqui ele ficou com essa exclamaçãozinha, que pode ser que a versão do firmware que eu selecionei aqui, desse CTU, não seja exatamente a versão de firmware do meu hardware aqui, físico. Então ele fica essa exclamaçãozinha, mas isso não impede nada na nossa comunicação, ok? E aí, vocês já podem observar né, os LEDs de status do teu módulo CTU, que ele tem que ficar exatamente tudo verdinho aí, tudo aceso, verdinho, certinho, que aí vai indicar para vocês que está já comunicando corretamente. Muito bem, pessoal. Então agora como próxima etapa, a gente vai configurar os endereços de I/Os né, que a gente vai utilizar para controlar a estação ou o módulo da estação de trabalho do MPS.
e programar, propriamente dito, fazer um programinha o qual possa então controlar, né, a estação. Então, para isso, eu recomendo vocês consultarem também o site Infoportal da Festo Didática, que tem lá toda a documentação sobre as estações MPS, versão D, versão C também tem bastante informação. E aí você tem lá o mapeamento de entradas e saídas de cada um dos módulos de trabalho. Então, no caso aqui, ó, eu posso vir em Hardware, Estações. Para quem está trabalhando com a versão C do MPS, ó, tem aqui MPS-C, estações, ó, então tem as estações ainda da versão anterior, algumas, o Mechatronics Assistant, que tem toda a documentação das estações anteriores. Mas como eu estou trabalhando aqui com a versão D, que é a versão mais nova do MPS, então eu venho em Station. Aqui ele mudou de idioma, mas eu posso voltar para... aqui já está em inglês, ok. Ou mudar o idioma clicando aqui. Então vamos de novo, Stations, e estamos lá. Beleza, a estação que eu estou trabalhando aqui é a estação Measuring, que é essa estaçãozinha aqui. E aí eu conectei o meu nó de rede CanOpen para controlar a esteira da estação. Então eu venho aqui em Documentação. E aí eu tenho o Circuit Diagram. E com o Circuit Diagram eu sei o mapeamento de I/Os de cada um dos módulos da estação. Então eu venho mais para baixo. E aqui nesse módulo, esse módulo aqui é o módulo Conveyor. Conveyor módulo é o módulo esteira, é exatamente o módulo que eu quero. Então aqui no módulo esteira, ó, eu tenho as entradas RINs, né, de 0 a 3 do módulo. E para cada uma dessas entradas eu tenho sensores, ó, que fisicamente na estação eu tenho a mesma identificação aqui, ok? E as saídas, o out também, ó, de 0 a 3 aqui, ó, eu tenho conectado, né, tanto aqui no drive de controle do motor da esteira, para acionar num sentido ou no outro sentido a esteirinha, e também em algumas bobinas aqui, solenoides de válvula, para a gente fazer os acionamentos, né? Então a gente pode identificar esses dispositivos de entradas e saídas através também desses comentários aqui embaixo, ó. Então nesse caso aqui, ó, esta solenoide é de recuar o gate, ou seja, de recuar o stopper, né? O módulozinho stopper é de recuá-lo. Quando eu aciono, ele recua o atuador de stopper. Esta bobina aqui é de avançar o desviador da esteira. Então tem ali um desviadorzinho, quando eu acionado, ele avança. E no caso aqui das outras duas saídas, é para fazer o acionamento da esteira no sentido horário e anti-horário. E aí, né, cada bitzinho que eu aciono aqui, uma vai ligar no sentido horário. No caso aqui, o 0 liga no sentido horário, o caso 1 no sentido anti-horário. A mesma coisa serve para as entradas, para os sensores. Olha só, peça no início da esteira. Então, o primeiro sensor aqui, peça no início da esteira, ele está ligado aqui, ó, no bit 0. Okay? Peça na posição intermediária da esteira. Então, esse sensor aqui, peça em posição intermediária, ele está ligado no bit 1 e assim por diante. Muito bem, então sabendo, né, a posição desses sensores e dos atuadores, onde está conectado cada bit, né, esse mapeamento, eu posso então fazer essa identificação no meu software, no meu codesys, nas I/Os que eu for utilizar. Como eu vou utilizar o módulo CTU para controlar essa esteira, então eu venho aqui em CTU CanOpen, já está selecionado, e venho em CanOpen I/O Mapping. Observem
que ele traz todo o mapeamento de I/Os, olha só, os bytes de saídas, tá vendo? A partir do byte 2, o byte 0 e 1 está reservado aqui para as saídas e entradas, né, digitais, e a partir do byte 2 está reservado para, para, no caso aqui, a saída CANopen. Então, byte 2, CANopen, até o byte 17 de saída, e a partir do byte 3, de entrada, até o byte 18, está reservado aqui para a nossa rede CANopen. Beleza, se eu estou ligando, se eu conectei o meu módulo no port A do módulo IO-Link DA Interface, então eu estou usando aqui o primeiro byte válido, que no meu caso de saída é o byte 2. Então no meu byte 2, o que eu vou fazer? O primeiro bit válido, quando eu clico aqui, o primeiro bit está aqui, QX2.0. Então eu posso pegar essa identificaçãozinha que tem aqui, que é a mesma que tem fisicamente na esteira, né? E colocar, certo? A identificaçãozinha, no caso aqui, por exemplo, do motor aqui, G1MA1. Então eu posso colocar essa identificação ou escrever esteira no sentido horário, anti-horário, assim por diante. A forma você vai identificar esses bits da forma que você melhor interpretar. Então eu vou colocar aqui. Detalhe, ele está online, né? Então eu preciso dar um logout. E agora sim, um duplo clique, aí eu consigo identificar os bits. Então, G1MA1 eu sei que é a esteira. Eu vou colocar F de frente, liga para frente, liga no sentido horário. E G1MA1 T de trás, liga ela no sentido anti-horário, liga ela para trás. Muito bem. O bit 2. Então, volto lá, vamos ver. O bit 2 é o meu 012, é o meu G1MB1, é o meu separador. G1MB1 é o separador. E o bit 3, eu posso até colocar uma descrição, tá? Aqui, separador, esteira, frente, esteira, trás, tá? Para facilitar a interpretação. E o bit 3, por fim, nós temos, fechar já esse cara, não vamos usar mais. Nós temos aqui o G1MB2, que é a solenoide do stopper. Então eu vou colocá-lo aqui, G1MB2. Então é o nosso bloqueador de peça, o nosso stopper. Perfeito. Está mapeado as 4 saídas. E da mesma forma que eu fiz para as saídas, eu vou fazer então para as entradas. Então eu venho aqui a partir do bit 3, eu vou abrir aqui. E aí nós temos então o bit 0. Tá lá, Então é uma sequência, G1, BG1, BG2, BG3, BG4, tá vendo? Sensor de início de esteira, posição intermediária na esteira. O BG3, vamos ver a descrição dele aqui, Sem peça no fim da esteira significa o seguinte, que ele já está acionado, quando tem peça ele desaciona, então se não tem peça ele está acionado. E quando tem o sensor de distância, não é o nosso caso aqui, pessoal, não é o nosso caso. Quando tem o sensor de distância, então ele vai estar ligado no bit 4, não é o nosso caso aqui, mas poderia também ter. No caso, tem estação como a Separating que utiliza esse sensor e aí ele vai estar ligado então aqui no bit 4, ok? Então, no nosso caso é BG1, BG2, BG3 e aí eu vou colocar lá então o G1, BG1, então início da esteira, G1
BG2. É importante manter essa nomenclatura para que seja exatamente igual à nomenclatura física do hardware, ok? Por isso que eu estou mantendo essa nomenclatura. Peça no meio da esteira. E G1, BG3 sem peça no fim da esteira, ou seja, ele já está estacionado se não tem peça. Perfeito? Então fica desta forma. Então aqui eu vou colocar só peça no início. Ok. Fica identificado desta maneira aqui. Perfeito. Então nós temos as 3 entradas digitais aqui configurados nesse byte de endereçamento da rede CANopen. E nós temos também essas 4 saídas aqui configuradas neste byte de endereçamento da rede CANopen. Basta eu utilizar isso no meu programa. Então eu vou construir um programinha aqui bem simples, onde quando eu colocar uma peça no início da esteira, ele simplesmente vai deslocar essa peça, acionar, desativar o stopper, ou seja, o bloqueador de peça na esteira, ativar o separador e desviar essa peça para a rampa, sem fazer nenhuma classificação, sem nada, só para título de exemplo, da gente controlar esse módulozinho de esteira através aqui da rede CANopen, ok? Então, vou iniciar o meu programa, eu vou usar aqui uma construção de lógica passo a passo. Então, para construir lógica passo a passo utilizando essa linguagem ST, eu vou construir isso com uma sequência de casos, ou seja, eu vou usar um comando chamado case. Então, case, eu vou chamar de passo, ou melhor, step, vou chamar de step, que é passo. Seja, então caso passo seja, olha só, a variável passo, então ela foi declarada aqui como uma inteira, ok? Então, se a variável passo é o valor 0, e se inicialmente eu não falei nada, ela é 0. Então, se ela é 0, o que vai acontecer? Verifica se tem peça no início da esteira. Esse é o primeiro passo. Então, if G1 BG1, certo? Peça no início da esteira, then. Se tem peça no início da esteira, o que eu faço? Ligo a esteira, né? Então, eu chamei o ligar a esteira de G1 MA1 frente. Então, G1 MA1 frente vai ser verdade. E se tem peça e ligou a esteira, então muda o passo. Então o step vai para um outro passo que eu vou dar saltos, ok? De 10 em 10. Caso eu esqueça um passo intermediário, eu crio um passo, esqueci entre o 0 e o 10, eu crio o passo 5, por exemplo. Pronto. Muito bem. Se isso não for atendido, como condição inicial no passo 0, ou seja, como condição inicial, se não tem peça no início da esteira, o que eu vou garantir? Eu vou garantir que a esteira esteja desligada, então G1 MA1 frente esteja desligada, tanto frente quanto trás. Tá? Então, garantir que de fato a esteira esteja desligada. E também vou garantir que os atuadores, tanto o bloqueador quanto o stopper, estejam desativados. Então, o G1 MB1. Observem que esse autocomplete, né, quando eu vou digitando, ele vai aparecendo, olha só, ele vai aparecendo o texto. Como é que eu faço para adicionar isso, né, essa função? Isso ajuda muito, né, quando você está editando um programa, principalmente em texto, que é o jeito que eu estou fazendo. Tá vendo que aparece essa janelinha dando as opções aqui de seleção. Como que eu faço? Olha só, vou mostrar aqui para vocês.
Para habilitar isso, essa função, você vem aqui em Tools, Options, e aí você vem aqui na opção Smart Coding e habilita aqui, ó, List Components immediately when typing. Então tá aqui, você deixa essa caixinha flegada, dá um OK e aí ele vai aparecer as sugestões ali de texto para você. Perfeito. Então essa é a condição inicial. Se o sensor de início da esteira for acionado, ou seja, tem peça lá, liga a esteira e vai para o passo 10. E aí no passo 10, o que eu vou fazer? Eu vou verificar o sensor da posição intermediária da esteira. Porque se for acionado, eu tenho que liberar o stopper e avançar o desviador, o separador de peças. Ok? Então é isso que eu vou fazer. Então, se o G1, BG2, agora é a posição intermediária da esteira, for acionado, então, o que eu faço? A esteira continua ligada, né? A esteira continua ligada, porém agora, olha só, eu já escrevi esses caras aqui, ó, eu posso simplesmente Ctrl C, Ctrl V e colocar em True, e aqui também em True. Ou seja, ele vai sempre desviar as pecinhas para a rampinha ali, ok? E aí, beleza, então desvia, aciona esses caras, a esteira continua ligada, né? E vai para o passo 20. Perfeito. Opa, desculpa, escrevi passo acostumado, é o step. O step 20. E dá um end if. Muito bem, se esse sensor não for acionado, então continua, né, com a esteira ligada e até esse sensor ser acionado. Ok, o sensor foi acionado, ativa, ou seja, recua o stopper e avança o separador para a peça ser, então, dispensada ali na rampa. E aí lá no passo 20, notem que o mesmo sensor que identifica a peça no fim da esteira, o G1, BG3, é o mesmo que identifica se a peça foi desviada para a rampa, porque tem um espelhinho, né, fisicamente instalado ali na esteira, ok? Então, o 20, passo 20, if G1 BG3, then, ou melhor, lembra que eu falei para vocês, se não tem peça no fim da esteira, ele já está acionado, então quando tem peça lá, ele desaciona, né? Ele desativa, uma lógica contrária. Então é not, se not G1 BG3, ok? Se não está acionada é porque a peça está lá. E aí o que eu faço? Eu retorno, olha só pessoal, eu retorno para o passo 0, porque quando eu retornar ele desliga tudo, ó. Ele já desliga a esteira e também volta a avançar o stopper e recua o separador. Então, basta eu mandar ele para o step 0, aguardando uma nova peça. Pronto, simples desse jeito. 3 passos, só para a gente entender como vai funcionar fisicamente na estação. Feito isso, salvei o projeto e agora online. Login. Então eu dou um OK. Login com download, update do boot project, selecionado. E aí dou um OK. Feito o download, só dar o play. E agora a minha rede já está funcionando, o meu sensor já está operando, o meu programa já está em operação. Agora basta colocar a pecinha e ver o funcionamento ocorrer e acontecer na prática. Então, colocando uma pecinha no início da esteira, independentemente do tipo da peça, então ela liga a esteirinha, já desativa o stopper, aciona o separador e desvia a peça para a rampa, conforme o esperado aí no programa.
isso tudo está acontecendo, esse controle, através da rede Canopen, que a gente fez toda a configuração juntos aí, passo a passo. Perfeito, pessoal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente através dos nossos canais aí de suporte técnico, ou mesmo você pode postar sua dúvida aí nos comentários do vídeo, tá ok? Muito obrigado.